A história do mundo, da humanidade, bem como a do próprio universo, deixam seus vestígios no tempo e no espaço, que podem ser resgatadas através de memórias, estudos e, no caso do universo ou do mundo natural, a tecnologia se tornou fundamental para sua compreensão. A humanidade como espécie surgiu há cerca de 300 mil anos, no leste da África, mas só adquiriu comportamentos modernos há 50 mil anos atrás. Desde então, a percepção da realidade através dos nossos sentidos, juntamente com a nossa capacidade de memória, nos deu grande vantagem para continuarmos essa história. Em outras palavras, a característica evolutiva fez de nosso cérebro uma incrível máquina de interpretar e reconhecer padrões, os quais foram essenciais para nos guiar durante esse período, até que, com o passar do tempo, as primeiras civilizações passaram a tomar forma e as pessoas tiveram que conviver em sociedade, se relacionar e compartilhar momentos e acontecimentos umas com as outras. É natural, portanto, que com o aumento de pessoas em uma sociedade, essas começassem a se relacionar em pequenos grupos, onde seus integrantes compartilhavam suas próprias ideias de mundo, modelos sociais, passaram a adotar o pensamento político e social semelhante e assim por diante. Nós, portanto, herdamos tais características dos nossos antepassados. Temos essa intrínseca necessidade de pertencer a algum grupo que nos força a sentir pertencentes. Geralmente, constitui-se de indivíduos que partilham o mesmo comportamento, o mesmo ideal, uma visão de mundo político-social semelhante e assim por diante. Em paralelo, o conhecimento segue evoluindo cada vez mais com o passar do tempo, e assim caminha a história da humanidade. Avançando um pouco no tempo, utilizando relatos históricos, é possível notar que na antiga Grécia, por volta de 600 a.C., o primeiro filósofo do Ocidente que temos relatos é Tales de Mileto. Este, por sua vez, tinha um grande contato com o conhecimento do mundo natural, talvez até mais do que com a própria filosofia, pois, por viajar muito pelo Oriente Médio, teve contato com o conhecimento advindo de outras culturas, como a astronomia dos sumérios, a geometria e a matemática dos egípcios, que, inclusive, lhe deu a base para fundar o Teorema de Tales, o qual descreve a geometria espacial de uma pirâmide. Além disso, Tales fundou a sua teoria cosmológica, e a partir daí inicia-se questões como qual seria a origem de toda a ordem cosmológica? E é aqui que nasce a filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências que conhecemos hoje, e por isso a ciência herdou um dos atributos mais contundentes da filosofia, que é o ato de questionar, e é por isso que a ciência pode avançar cada vez mais. No entanto, a ciência que conhecemos hoje só se estabeleceu em meados de 1600 com Galileu Galilei, o qual fundou o método científico. Com o passar do tempo, todos os conhecimentos também foram avançando e deixando para trás toda a história que nos trouxe até aqui. Com o aumento do conhecimento, é natural que mais grupos venham a surgir com o passar do tempo, dando origem a novas formas de ver o mundo e de estabelecer regras políticas que, a priori, se fundamentam não só no conhecimento social, mas se baseiam fortemente em religiões e nas escrituras, algo que também herdamos. Inclusive, a própria ciência e religião caminharam juntas até o momento em que a Inquisição decide prender Galileu por propor modelos de observações dos astros que descrevessem de forma preditiva e sistemática o movimento dos planetas em torno do Sol, o que iria na contramão dos pilares religiosos que são herança da visão aristotélica de que estamos no centro do universo. A partir da prisão de Galileu, a ciência e a religião passam a ser mecanismos distintos com objetivos diferentes. A partir daqui, a humanidade dá um grande passo no tempo e no espaço, nos proporcionando conhecimentos bem fundamentados e a base para novas tecnologias, sendo elas o conhecimento político-social, a filosofia, a ciência, a matemática, a astronomia, os telescópios, microscópio, entre outros, e assim por diante.
De Tales a Galileu se passaram pelo menos 2.200 anos de história, o que deixa evidente que um texto como esse é um ínfimo recorte que nos permite uma breve reflexão. Na atualidade, sabemos que um ser humano, com muita sorte, pode chegar aos seus 90 anos de idade. Ao olhar para o passado, apenas dos nossos ancestrais e sem falar do universo, é possível entendermos um pouco sobre a realidade que se apresenta diante de nós nos dias de hoje? Ora, nós evolutivamente necessitamos pertencer a grupos sociais com pessoas que partilham um ideal político semelhante, uma mesma religião ou crença, até mesmo descrença, como o ateísmo. Partilhamos visões de mundo com pessoas do mesmo grupo, há grupos que se estendem a conspirações e um monte de coisas que todos nós já conhecemos. No início, falei que um ser humano de sorte pode chegar a seus 90 anos de idade, e comparei isso com todo esse tempo de acúmulo de conhecimento e de história citado até aqui. Mas por quê? Bom, na minha perspectiva, e aqui eu apenas me posiciono com a minha opinião e não há nada científico, eu identifico uma desconexão em grande parte das pessoas em relação ao avanço do conhecimento que adquirimos com o tempo e seus ideais, sua visão de mundo, suas políticas, com a moral, a ética e assim por diante. De fato, temos pouco tempo de vida em relação a todo esse tempo de história, mas hoje temos boas ferramentas que nos possibilitam conhecer. Todo o conhecimento que adquirimos, que não só perdurou no tempo, mas que evoluiu, aparentemente está sendo ignorado. Na medida em que o tempo avança e o conhecimento se acumula, nascem a cada dia novas pessoas que dependerão de outras, mais antigas, para sua formação, incentivo à educação, ao conhecimento, formação de caráter e assim por diante. Se o mundo permanecer com essa notória desconexão, arrisco-me a uma previsão. No futuro próximo, teremos a impressão de estar convivendo com pessoas que aparentemente não fazem parte desse tempo e espaço. Seus ideais e posicionamento tenderão rumo ao passado de forma primitiva e desconexa, causando uma polarização exacerbada por uma visão de mundo que já não cabe mais. Provavelmente você que se dedicou em ouvir até aqui pensou: ora, mas isso já está acontecendo. Pois é, mas provavelmente este fenômeno tende a aumentar com o passar do tempo. Não há lógica, portanto, da minha perspectiva, em conservar aquilo que já passou, exceto algumas coisas, claro. Temos novos avanços, novas tecnologias, novos estudos, novas descobertas sobre nós humanos que servem para revelar nossos equívocos do passado a partir da história, da sociologia e da própria política, a demonstrar a imensa diversidade entre nós e o restante da natureza, com a biologia, a psicologia e a neurociência, conhecer nossas origens desde o início do tempo, através da física, astronomia, cosmologia e da matemática, que nos permite questionar, através da filosofia, que nos dá a chance de expressar nossos sentimentos e sensações através da arte, e até mesmo pensar sobre a possibilidade de uma vida eterna, através da religião e das crenças. Portanto, não ignore tudo isso que conquistamos até aqui. Estamos todos subordinados ao tempo, e o tempo que me refiro nos força a um futuro que nós iremos construir. Não tente ir na contramão da nossa conquista. Pelo contrário, se conecte com o tempo. Pegue essa carona e busque evoluir a cada dia, conhecendo mais e buscando a cada segundo aprender sobre si mesmo e melhorar suas relações. Este mundo que deixaremos em breve irá pertencer a outros seres humanos, e somos nós que iremos influenciar diretamente o seu futuro. Nós, portanto, somos o passado dos nossos descendentes. Dê o seu melhor. Mediante esta jornada, daqui para o fim, não deixaremos de explorar, e o fim de toda a nossa exploração será chegar aonde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez.